Vamos lá então, pessoal, vamos dar início à unidade 4 do curso, que é um curso de probabilidade, certo? E nessa unidade 4 nós vamos dividir ela em 3 partes. Parte 1, que é a que nós vamos abordar hoje, e depois mais 2 subsequentes, tá ok? Para falar de probabilidade, eu quero primeiro conversar com vocês sobre 2 situações que nós chamamos de fenômenos determinísticos e fenômenos aleatórios. O que são fenômenos determinísticos? São aqueles que invariavelmente dão sempre o mesmo resultado se repetido sob condições específicas. Como exemplo, nós temos a aceleração da gravidade na ausência do ar, ou seja, o vácuo. E nesse caso, sempre vai resultar o mesmo valor, pois não temos como variar a influência dos resultados. Na verdade, quando a gente se preocupa com fenômenos determinísticos, nós temos sempre uma função f de x matemática, certo? Nós temos uma função matemática que determina o meu resultado, tá legal? Agora, o que é um fenômeno aleatório? A própria ideia do fenômeno aleatório está vinculada àqueles fenômenos que são realizados ou que realizados sobre as mesmas condições apresentam variações nos resultados de diferentes observações. Vamos pensar, por exemplo, na reação de um contribuinte quando ele pode ser atendido no lançamento de um dado, certo? Em cada uma das situações, o resultado nem sempre serão os mesmos. Por isso, nós podemos dizer que são resultados aleatórios. E aí a gente tem características que nós brincamos que são probabilísticas ou vinculados às chamadas estatísticas que estão envolvidas a um determinado fenômeno, tá ok? Então, toda vez que nós falarmos de fenômenos aleatórios, nós paramos de ter um fenômeno matemático, um fenômeno que tem uma descrição, um modelo matemático que o caracteriza, e ele passa a ter um modelo probabilístico, tá legal? Probabilístico. Essa é a ideia do fenômeno aleatório, tudo bem? Vocês podem envolver também ideia de probabilístico como fenômenos estocásticos, mas isso a gente vai provavelmente discutir numa aula mais avançada. Não é aqui o objetivo. E aí, dentro dos fenômenos aleatórios, nós temos aquilo que nós definimos como experimento aleatório. Preste atenção nisso, tá, gente? Experimento aleatório, ele tem algumas características, né? Então, você calcular a probabilidade, é necessário ter um experimento aleatório. Ou seja, qualquer processo que venha gerar um resultado incerto ou casual. E aí, esse experimento, essa situação que gera um resultado incerto ou casual, ele tem algumas características, tá legal? Ele tem algumas características. Quais são essas características? Primeira delas, cada experimento pode ser repetido indefinidamente sobre as mesmas condições, e nós chamamos isso de N. Não se conhece a priori o resultado do experimento, mas pode-se descrever todos os possíveis resultados e, quando o experimento for repetido inúmeras vezes, surgirá uma coisa que nós chamamos de regularidade do resultado, ou seja, será uma estabilidade da fração R sobre N, onde ocorre o quê? A ocorrência de um particular resultado, em que R corresponde ao número de vezes que esse determinado resultado aconteceu, e N era aquele número de vezes que nós estávamos definindo lá no começo, tá ok? Então essas são as características que determinam o experimento aleatório, combinado? Vamos prestar atenção então, o que isso tem a ver com essa brincadeira? Então vamos considerar de um processo aleatório correspondente, por exemplo, para poder ilustrar esse exemplo, o lançamento de uma moeda jogada inúmeras vezes, já que pode ser repetido indefinidamente. Não conhecemos o resultado, mas podemos descrever os possíveis resultados. Quais são os resultados de jogar uma moeda? Pode dar cara ou pode dar coroa. Além disso, quando você lança a moeda 3.000 vezes
ocorre uma estabilização da frequência relativa, ou probabilidade igual a meio. O que é isso, gente? Na prática, eu estou querendo dizer o seguinte: essa figura aqui é uma figura que vai mostrar a estabilidade dos resultados para quando a gente joga uma quantidade muito grande de vezes. Ou seja, a tendência é que conforme você vai jogando, né, se pegar o comecinho aqui, por exemplo, o que acontece? O comecinho aqui pode ser que dê muita cara ou muita coroa no começo, mas conforme eu vou jogando, a tendência é essa quantidade de caras e coroas que forem dando e se estabilizando. Ou seja, a partir do momento que eu tenha 10 resultados, pode ser que eu tenha 9 caras e uma coroa. Mas se eu fizer 100, a tendência é o número de caras e coroas irem se alternando de tal forma que na hora que você vai aumentando a quantidade de vezes, você vai chegar ao quê? Numa probabilidade de dar cara igual uma probabilidade de dar coroa, que é aproximadamente igual a 0,5, tá ok? Esse resultado vai acontecendo naturalmente conforme a gente for avançando, tá legal? Isso é uma das características de você ter um experimento aleatório. E aí a gente precisa definir algumas coisas, como por exemplo, o que é um espaço amostral, tá? O que vem a ser um espaço amostral? Então, o espaço amostral é muito importante quando se fala de probabilidade, porque ele representa o total, ou todos, né? A totalidade, ou na verdade, todos os resultados. Tá ok, pessoal? Então, toda vez que eu estiver trabalhando com probabilidade, a primeira coisa que eu tenho que pensar é: quem é meu espaço amostral? Quais são a totalidade de resultados que pode acontecer? Tá ok? Então, vamos considerar, por exemplo, a situação em que um funcionário público consegue atingir ou não consegue atingir uma determinada meta de produtividade. Então, o que é o espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis. Se nós lembrarmos daquele diagrama que nós estudamos lá na matemática 1, que era o chamado diagrama de Venn, o que acontece nesse diagrama, gente? O diagrama nada mais é do que uma forma de você representar conjuntos. Então, se eu pensar aqui que aqui está todo o meu conjunto, ou seja, meu espaço amostral, nesse caso, nós temos uma quantidade de resultados que eu defino como atingir a meta de produtividade e a outra não atingir a meta de produtividade. Se eu colocar na forma de conjunto o meu espaço amostral, vai ser o que então, pessoal? O meu espaço amostral nada mais será do que esses dois resultados, tá ok? E aí a gente define então um outro elemento, né, que é o chamado evento. Então, o que vai ser evento para a gente? Evento vai ser definido como qualquer subconjunto do espaço amostral associado ao experimento aleatório, certo? Então, dentro do meu espaço amostral, um determinado resultado é um evento, tá ok? Ou seja, um determinado resultado que ocorra dentro do espaço amostral é definido como evento. Então, no nosso exemplo, por exemplo, teremos que o funcionário público que cumprir a meta será considerado como um dos eventos que compõem o espaço amostral. Nesse caso, o nosso espaço amostral apresenta dois eventos. Quais são os eventos que nós temos? Você tem cumprir ou não cumprir a meta, certo? Esses são os eventos. O evento 1 é cumprir, o evento 2 é não cumprir. Por exemplo, eu posso pensar num outro experimento, né? Qual vai ser o meu outro experimento? A seleção de uma secretária. O experimento é a seleção de uma secretária e a observação do fato dessa secretária oferecer ou não cortesia aos seus representantes. Então, nós temos duas situações ou dois pontos do meu espaço amostral. Quais são as características do meu espaço amostral? Primeira característica, a secretária oferece cortesia. A segunda característica, a cortesia
não é oferecida pela secretária. Então, esses dois conjuntos aqui, ou seja, se nós pensarmos aqui no meu ômega, eu tenho que meu ômega, que é meu espaço amostral, é S, a secretária oferece a cortesia, e N, a secretária não oferece a cortesia. Então, isso aqui é o que? É meu espaço amostral, certo, pessoal? Bem, a partir daí, eu vou definir o evento. O evento é um subconjunto do meu espaço amostral. Então, esse S, que é oferecer a cortesia, é um evento, correto? Esse é um dos eventos. Um evento. Esse N aqui, que é não oferecer a cortesia, é outro evento. Um ponto importante que nós temos que considerar é de que nem sempre as chances de ocorrência de um determinado evento é igual a metade, é igual a 50%. Como, por exemplo, o lançamento de uma moeda. Ou seja, existem situações em que provavelmente a chance da secretária oferecer a cortesia de assentos, que é o meu evento S, pode ser bem maior do que aquela que não oferece a cortesia com o meu evento M. Tá ok? Essa era a aula básica, a aula de introdução à probabilidade. Ela fala de evento, ela fala de espaço amostral e ela fala de experimentos aleatórios, que são definições extremamente importantes para a gente poder definir probabilidade e começar a resolver alguns exercícios de probabilidade. Tá ok? Na próxima web aula falaremos sobre isso. Muito obrigado e até a próxima.